Aí é mais fácil, né? Cara, então, o pena que o pessoal não veio aqui, né? Tem algumas coisas que eu preciso falar, né? A primeira é o seguinte, é sobre a própria maratona, né? Então, qual que é o lance, né? A gente está com a ERAD, tá? A ERAD, ela é paga, né? É escola regional. Eu super recomendo o pessoal participar. Deixa eu ver se eu abro aqui compartilhar a tela. Aqui, Mozilla. Deixa eu ver se eu compartilho aqui a outra tela. Dá uma martelhada aqui. Aqui, ó. Então, Então, beleza. Então, aqui está o site da ERAD, tá? Ela mudou de nome, virou a região Sudeste, eu super recomendo. Vai ter apresentação de trabalho, começa semana que vem, né? E, assim, para quem está a fim de fazer contato, quem está querendo entender um pouco como é que funciona essa área, eu recomendo, tá? E quem também estiver interessado em amanhã depois fazer mestrado lá na UF, também recomendo. Em relação à maratona, tá? Ela tem uma... Ela vai acontecer no dia 5, tá? No dia 4, ela deve ter... Então, a maratona começa dia 6 de novembro, isso. Tem 3 horas de duração, e no dia 5 a gente vai fazer um warm-up. Na verdade, o warm-up é para a gente ter certeza de como é que vão ficar, quem são as equipes que vão competir. Não deve ter muitas equipes, tá? E para a gente entender como é que vai ser o sistema de submissão. Eu estou vendo aqui qual que vai ser a máquina que a gente vai usar, porque talvez a gente use um pedacinho ali do Santos Dumont, alguns nós do Santos Dumont. Tá? Devo solicitar lá para a gente usar, né? E aí a ideia é que o pessoal faça a inscrição aqui pelo formulário da Google, tá? O formulário está diretamente aqui para mim, né? Sou eu e o professor Leandro da UF que estamos organizando. Para participar da maratona, tá? Não precisa se inscrever no evento, basta só preencher o form para a gente ter uma ideia de quem são as pessoas, né? E as equipes, e o nome das equipes. Tá? Então, de repente, se puder, convence mais algum amiguinho, né? Eu vou reforçar essa ideia amanhã. Hoje, né, quando eu mandar o e-mail, amanhã, de novo, quando estiver lá no IEM, para a gente ter lá a equipe. Tá? Então, tá bom. Então, aqui eu falo do evento, né? Então, falei da ERAD, falei que a ERAD, né, tem que se inscrever para competir na maratona, não precisa de se inscrever na ERAD, tá? Consequentemente, não precisa pagar. Tá? Agora, se não tiver inscrito na ERAD, aí provavelmente você não vai conseguir participar do evento da ERAD em si, né? Mas a gente consegue participar ali da maratona. Tá. Alguma dúvida, Yuri? Não, beleza. Então agora deixa eu falar um pouco aqui da maratona, não sei se eu já comentei com você. Como é que funciona a maratona? A maratona, ela envolve aqui deixa eu pegar aqui um exemplo. Tá? A maratona é um pouquinho diferente da maratona de programação convencional. Tá? A maratona de programação convencional, você recebe ali um problema, né? E
você tem que desenvolver o problema todo, tá? Aqui não, aqui a gente vai receber um código, tá? Recebe uma descrição do problema. Então aqui provavelmente esse cara aqui que a gente vai usar como Não, cara, se inscreve, porque se não tiver ninguém, vai participar quem tiver inscrito ali, né? Então, assim, o que eu posso te recomendar é, de repente, ver se convence mais algum amiguinho de participar. Quem eu sei que estava interessado, mas até agora não deu o ar da graça, é o Leonan. Ele participou do ano passado e talvez ele participe desse ano também. Ele estava lá motivado. Amanhã assim, ele tá no grupo ali do Discord, tem outras pessoas no grupo do Discord. Teoricamente, aqui no grupo do Discord, todo mundo que está aqui, né, apesar de não estar participando aqui desse nosso primeiro encontro, né, a minha ideia é fazer uns 3 encontros essa semana aqui, né, online, no fim do dia, e lá na Rural, né, também, para a gente preparar o pessoal, tá? Porque o que acontece? Vamos lá. Então, acho que você deve se inscrever, independente de você ter o grupo ou não, porque depois, se formar algum parzinho, tá? Aí a gente monta a equipe lá, tá? Então, o que acontece? A maratona, ela é um pouquinho diferente, a maratona de programação paralela é um pouquinho diferente da versão da maratona de programação da OBI. Tá? Então, aqui, aí eu vou aproveitar o vídeo de hoje para falar um pouco de como é que é a maratona e mostrar um pouco do código. Então, assim, aqui é o problema do aquecimento, tá? O aquecimento, o warm-up, né? Ele tem o objetivo ali da gente interagir entre a gente, né? E entender como é que vai ser a dinâmica de submissão dos problemas. Então, assim, saber qual vai ser o problema do warm-up, né? Isso não é não entra na questão, né? Assim, a questão aqui, o foco aqui está mais no sentido da gente entender como é que a gente vai submeter ali os problemas e tudo mais. Então, veja, hoje eu vou falar um pouco aqui do aquecimento, né? Do problema do warm-up. Amanhã eu devo fazer um vídeo, se eu conseguir um horário, né? Ou amanhã ou na quarta, eu devo fazer um outro vídeo, e aí a gente pode fazer no Meet, ou, enfim, mostrando um pouco do sistema de submissão, tá? Por que eu estou falando isso, né? Porque ano passado, quando a gente começou a treinar, o pessoal teve muita dificuldade básica de submeter o problema, né? Então, por alguma razão, quem estava submetendo não estava conseguindo submeter o arquivo compactado. E aí estava dando... o arquivo estava corrompido, né? Então, assim, o básico do básico ali é a gente mandar o programa, o código compactado. Tá? Mas agora eu vou falar um pouco mais dessa parte da programação paralela. Você está na minha disciplina, né? De HPC. Sim, tá. Então, aqui, Yuri, então, assim, para você, o que eu vou falar aqui não é novidade, então eu vou focar aqui num discurso mais no sentido da maratona. A maratona, então, vamos lá. A gente deve ter lá a máquina com o seguinte recurso, né? A gente vai poder rodar código em OpenMP, né? Em código em Pthread, em MPI e em CUDA, tá? E pode usar as instruções SIND também. Tá? Só que, então vamos lá. Uma coisa é você fazer o seu código para rodar na disciplina, porque a gente está estudando, então na tua pesquisa ou
na empresa que você está trabalhando, que você tem tempo, que você consegue amadurecer o código e que você vai trabalhar. Ali na maratona a gente não tem muito tempo, você tem 3 horas para resolver os problemas. Tá? Devem ser uns 3 ou 4 problemas. E aí a pontuação, né, a equipe vencedora, né, ela é ranqueada, ali, os competidores, pelo maior speed-up somado. Tá? Então, como é que funciona isso? A gente vai pegar esse problema aqui, por exemplo, do jogo da vida, que é um autômato do celular trivial, já dei isso na disciplina, e vai rodar na máquina, que a gente vai rodar os códigos. Tá? Vai rodar ela na versão sequencial. Tá? Então, vamos imaginar que na versão sequencial ele leve 10 minutos. Tudo bem. Então, a gente tem os parâmetros para rodar o código na versão sequencial lá no servidor. 10 minutos. O código, e aí você vai receber esse mesmo código. A diferença do que você recebe para o que a gente roda é exclusivamente o tamanho da instância. Né? Então, a gente vai te entregar a instância, o código, com uma instância que você consiga rodar aí na tua máquina. E a instância que a gente vai rodar no servidor, ela não é conhecida, entendeu? É só da gente, né, que vai estar administrando isso aí. Tranquilo? Tá? Então, qual que é a ideia? A ideia é você pegar o código, tá? Então, qual que é a estratégia? Vamos lá, é pegar o código e rodar lá na versão sequencial. E aí, quando eu comecei a falar aqui que uma coisa é você trabalhar no código para a empresa e outra coisa é você trabalhar o código para a maratona, porque a maratona você não tem tempo. Então, às vezes você usar uma estratégia mais simples, ela é mais promissora, entendeu? Então, por exemplo, teve uma ocasião que a gente foi com uma equipe, tá? E foram com 2 equipes da Rural. Né? Numa equipe estava um ex-aluno nosso, né? E o professor que passou agora no concurso, que era aluno nosso. Né? Então, tinham 2 alunos muito bons e eles utilizaram a estratégia de usar só o OPMP, porque o OPMP, de fato, dessas tecnologias, ela é a mais fácil. Mas não é a mais rápida. A mais rápida é a gente rodar isso em GPU, em CUDA, tá? Para ser mais exato. E aí teve um outro aluno, né, uma dupla, que tentou rodar em CUDA. Enfim, os caras que tentaram, a dupla que tentou rodar em CUDA não conseguiu resolver nenhum problema no tempo, porque perdeu muito tempo, eles não tinham estudado CUDA, e aí sabiam muito pouco como usar o código em CUDA, e aí perderam muito tempo com isso. Os outros 2 ficaram em segundo lugar, porque eles conseguiram resolver um problema. Tá? E quem ficou em primeiro lugar também conseguiu resolver um problema. Tá? A diferença foi justamente no speed-up. Eles resolveram o mesmo problema, só que o pessoal da UERJ conseguiu um speed-up maior. Então, assim, a estratégia aqui não é ter o melhor código do mundo, o código mais otimizado do mundo, mas é tentar fazer alguma pontuação ali. Né? O objetivo principal é ir lá para se divertir. Né? A gente gastar aí 3 horas aí do nosso dia, da nossa noite ali, na bagunça do divertimento aí da maratona. Mas a ideia é o seguinte, é você tentar focar em fazer alguma coisa que funcione no paralelo, entendeu? Então, por exemplo, no ano passado, eu tinha trocado várias ideias ali com o pessoal, o Leonardo estava na equipe, ele resolveu consultar o chat GPT, tá? Eu acho que vale consultar o chat, mas se você não sabe o que você está fazendo, vai cair no problema que ele teve, tá? Que ele pegou o jogo da vida, ano passado, né? Quem venceu a maratona foi o aluno da UERJ que só paralelizou o jogo da vida. Tá? Dos 3 problemas, ele só resolveu o jogo da vida. E o Leonan ali tentou paralelizar
e usar direto, sem entender muito bem, ele tentou usar direto a solução do ChatGPT. E aí o ChatGPT recomendou que ele paralisasse o for mais interno do jogo da vida. E isso fez com que ele perdesse muito tempo ali. Ficou pior do que a versão sequencial. Tá? Então, assim, a minha sugestão agora como treinador, né, de uma equipe é você pegar o código e não perder muito tempo no código. Pega o código, identifica ali mais ou menos o pedaço do código que você consegue paralelizar, tá? Paraleliza e roda. Roda na tua máquina. Muito provavelmente o speedup Yuri, não estou te ouvindo, tá? Oi? Tá. É porque eu desmutei, mas não tô falando nada não, só tô escutando. É porque eu preferi desmutar, porque digitar assim fica meio... Não sei, não parece muito... É porque tem coisa que eu queria falar sobre esse código aí do Game of Life. Lembra que eu tava tentando fazer? Tá. Aham. Eu vou abrir ele aqui. Aham. Então aqui tem a especificação, né, e tal. E, enfim, então já dei isso na disciplina. Mas a ideia lá na maratona não precisa fazer o código mais excepcional do mundo, tá? Vamos tentar fazer um código que funcione, entendeu? Então, assim, jogou lá, vai ter a pontuação, tudo bem. Isso aí, se alguma outra equipe conseguir um speed-up melhor, aí sim, vale mais a pena você pegar ali e tentar trabalhar um pouco mais no código. Senão, parte para o próximo problema. Tá? Agora, falando... Eu tô fazendo o seguinte, tipo, pra estudar programação paralelo. Cada partezinha, tipo paralelo for, esse tipo de coisa, tô tentando estudar, tipo, pouquinho a pouquinho, sabe? Tipo, dar mais foco para cada diretiva. Por isso que eu perguntei do Cindy, se ia ter que fazer e tal, porque eu ainda não cheguei nessa parte ainda de complexidade, né? Porque tem como você fazer isso, tipo, dividir para quatro dados, né? Não sei o que, num vetor. Pois é, isso aí... Não entrou ainda não entrou muito na minha cabeça, esse tipo de coisa. Isso aí, essa estratégia de usar o Cindy, ela é muito boa, tá? E o ganho é grande se você estiver muito familiarizado na programação com Cindy. E se o problema tiver cara de Cindy. Entendi. E se o problema não tiver cara de Cindy, você vai perder um tempo enorme ali. Que é o que? Aquele de vetor, né? Tipo vetor. É tipo vetor, mas não é qualquer vetor, tá? É um vetor onde você vai operar um conjunto ali de a mesma instrução para um conjunto de dados, tá? Então, assim, é legal a gente saber, tá? Dá para ter um ganho legal, vou falar um pouco disso ainda na disciplina, mas não é qualquer problema que a gente consegue modelar na forma de um SIND, tá? Por exemplo, o jogo da vida, para você modelar na forma de SIND, vai dar um trabalho grande, entendeu? Vai dar um trabalho grande, porque começa o seguinte, né? O SIND só funciona se a tua memória alocada tiver sido alinhada com o bloco da memória cache. É uma exigência dele. Já começa por aí. Tá? Então, por exemplo, a gente teve há muitos anos atrás, a gente teve um trabalho que a gente submeteu para a ERAD, foi publicado, foi premiado na ERAD, tá? Onde os alunos pegaram... Não sei se você já fez a disciplina de métodos numéricos comigo, mas eles pegaram o problema da curva spline, tá? E modelaram na forma de SIND. Então eles usaram uma thread, né, só, single thread, mas modelaram na forma de um SIND. E o negócio ficou muito rápido. Mas assim, deu um trabalho de programação grande. Tá? Interessante. Então, deixa eu falar muito. É um trabalho muito interessante. Tá? Deixa eu falar um pouco aqui do... Esse SIND, tipo assim, ele faz parte do OpenMP, né? De qualquer forma.
Ou é diferente? Ele faz parte do C. Tá? Deixa eu ver se eu acho aqui um código deles, porque eu tenho ele na disciplina. Eu nem lembro. Eu tinha ele na disciplina de. Deixa eu ver aqui, HPC, fontes. Aqui, ó. Deixa eu ver o que é esse aqui. Deixa eu ver se é o outro. Já que esse É esse aqui. Fala. Esse do jogo da vida, tipo, perguntei pra senhora, né? E eu continuei, tipo, tentando. Só que eu acho que faltou conhecer alguma diretiva que eu tô me embananando ainda. Tá. Por exemplo, aquela que você falou de ter cuidado com swap, com proteger também a variável, né? Esse tipo de coisa. Eu vou dar uma solução aqui, né? Que seria a solução mais elegante. Então, mas para falar um pouco do SIND, deixa eu abrir aqui o código. Tá dando um pau aqui já de. Deixa eu ver aqui o negócio. Kate. Para eu te explicar um pouco o que é. Deixa eu ver se eu consigo abrir o Make. Agora compila. Agora ele compilou. Deixa eu ver o que ele tem que ter de entrada aqui. Já tem tempo que eu fiz um exemplo aqui, né, relativamente simples. Perfeito. Então ele carrega 128 megas de dados. Tá, então vamos lá. Deixa eu mostrar aqui um pouco do SIND para você ter uma ideia. O SIND, você usa instruções muito específicas e elas estão numa biblioteca do C padrão, tá? Então, isso é uma coisa que você não precisa... aí obviamente que faz parte do OpenMP, tá? Mas ela... Eu não sei se está aparecendo bem para você. Tá dando para ver, tá grande. Dá para ver? Tá grande? Então tá bom. Então é o seguinte, eu tenho esse código, tá? De repente eu levo esse código amanhã para a gente olhar lá da minha sala. Então tem esse código aqui, tá? O que esse código aqui basicamente faz? Esse código, ele faz isso aqui. Ele faz isso aqui, tá? Então, é um projeto, tá? Ele está dividido, ele tem um main, né? Onde tem a função main, e eu chamo 3 funções, tá? Que fazem exatamente a mesma coisa, só para a gente ver a diferença de performance no tempo. Então, a primeira eu carrego, né? Eu crio aqui um vetor de 128 megas, tá? Basicamente de double. Tá? Então, ele precisa de 128 megas de memória, tá? E eu preencho ele de forma com o valor do i, né? Então, e basicamente, olha lá, tem o valor do b, né? E o valor do a é igual ao valor do b. Tudo bem. Então, o que ele faz? Ele faz isso aqui, tá? Eu passo os vetores a, b e c para dentro da função, tá? Então, as 3 funções fazem exatamente a mesma coisa, que é o vetor c igual ao vetor a mais b. Depois ele diz que o vetor c é igual ao vetor c vezes a, o vetor a, tá? E depois ele calcula a raiz quadrada. Tá? Então, assim, não tem uma computação para resolver um problema específico, tá? Ele tem uma computação meio que genérica ali, só para a gente ver as instruções SIND funcionando. Bom, talvez a primeira novidade aqui seja esse restrict que eu botei aqui. Eu não lembro se eu comentei em sala, tá? Mas o que ele diz? Na verdade, ele diz para o compilador que o buffer do vetor C ele é diferente do buffer do vetor A, que é diferente do buffer do vetor B. Que eles são independentes. Tá?
Então, isso facilita na hora de fazer um prefetch dos dados na memória. Tá? Então, não é nada que você consiga efetivamente medir, tá? Mas dá uns ciclozinhos ali de clock. Então, essa aqui, tá? Esse aqui é sem otimização nenhuma. Simplesmente ele faz isso aqui. Todos eles fazem isso. Aí eu tenho um outro código que faz a mesma coisa, tá? E que a minha ideia aqui, tá? Você vê que ele está pegando 4, né? São 4 posições aqui. A minha ideia aqui é dar para o compilador, tá? Uma dica para ele usar essas instruções SIND. Tá? Então, estou dizendo para ele, ó, meus dados estão agrupados em conjuntos de 4. Tá? 4 elementos do tipo double. Tá? E aí, por último, eu não informo isso no compilador e eu escrevo o código. Então, repare que eu tenho aqui umas instruções, que é esse MM256, tá? Qualquer coisa. Então, ele carrega o ponteiro de A, né, para esse vetor. Repare que aqui eu continuo dando salto de 4 em 4, tá? Porque são 4 elementos de 64 bits. Tá? Então, eu estou considerando que eu tenho instruções de 256 bits. E eu tenho, tá? Depois eu vou te mostrar onde que a gente vê isso na máquina. Bom, então ele carrega 4 elementos nessas instruções. Aqui ele cria um ponteiro para o vetor A, para o vetor B, tá? Aí depois ele diz o seguinte, olha, o vetor C, ele vai operar a soma, tá? Aí aqui, ó, add, tá? Depois o vetor C vai operar a multiplicação, né? Aqui o vetor C, vetor A, tá? E depois ele vai pegar o vetor C e vai aplicar a raiz quadrada. Tá? Depois ele vai armazenar o vetor C desta variável aqui, né? Desse tipo aqui, tá? No meu vetor C mesmo. Tá? E é isso que ele faz. Essa biblioteca tá nesta include aqui. Tá? Isso então, parece até tipo o lance de arquitetura, né? A gente aprende sobre o MIPS lá de você load, tá coisa. Parece mais baixo nível ainda do que já é C. Tá? Qual que é o problema aqui? Por que aqui é difícil, tá? Porque, por exemplo, se você, primeiro, você tem que modelar os teus dados de forma que eles sejam operados como vetores, tá? E que esses vetores acessem as mesmas posições. Então, assim, o vetor A, o vetor B e o vetor C estão pegando mais ou menos as mesmas posições. Se eu tiver que pegar um outro elemento, eu tenho que fazer um outro elemento deslocado. Tá? Então tem esse detalhe. A outra coisa é que todas as instruções precisam executar o mesmo código. Então, por exemplo, se eu tiver que colocar um if aqui, eu tenho que garantir que esse if ele vai ser executado por 4 elementos consecutivos. Se for double, se for float, são 8 elementos consecutivos. Tá? Então, a portabilidade desse código aí não é tão boa, né? Não é tão boa, porque inclusive você não, diferente do C padrão, que você consegue portar o código de fato, né, você consegue pegar um código escrito em C padrão no seu x86 e levar para um Raspberry Pi. Tá? Aqui eu só consigo fazer se o Raspberry Pi tiver as instruções MNX, né, 256. Entendi. Realmente é muito específico, né? Para cada processador. Na verdade, isso aqui ele pega uma família de processadores. Tá? Então, por exemplo, quando eu chego aqui na minha. Deixa eu fechar essa janela. Quando eu chego aqui na minha máquina,
Ah, tá. Então, deixa eu mostrar aqui. Tá? Então, eu tenho esse código, tá? E eu vou executar o código aqui para você ter uma ideia de como é que o negócio fica rápido. Tá? Então, aqui eu compilei o código, né? Dou um make clean, dou um make, tá? Aqui, para uma questão didática, eu gero o código em Assembler também, tá? Então, se a gente quiser dar uma olhada nisso aqui, eu tenho como abrir. Mas eu gero esse cara, tá? Vectorization. Então, ele está rodando single core, tá? Ele está rodando single core. Então, o que acontece? Para ele operar ali os 128 megas, né, processar aqueles 3 arrays de 128 megas, tá? Naquela versão em que a função ela não é só o for padrão, como a gente costuma fazer, ele levou 29 milissegundos. Tá? Quando eu agrupei o for em conjuntos de 4, ele já caiu para alguma coisa de 7 milissegundos. O ganho foi de aproximadamente de 4. E quando eu usei as instruções direto, tá, o ganho foi praticamente de 5. Tá? Para um processador. Para um core. Tá? E tem como espalhar isso para outros cores também, né? Ou não? Você consegue espalhar para outros cores físicos. Caramba. Aí, Mas é outro nível, né, também, isso daí. Se você jogar para... Por isso que eu estou falando, isso é legal para a gente saber, para a gente usar na disciplina. Agora, ali para maratona que o teu tempo é curto, entendeu? Para dar uma solução, não recomendo. E também tem um problema de, tipo, se isso aí roda na minha máquina, mas que nem o senhor falou, a portabilidade dela não é tão boa, então pode não funcionar na máquina. Não, provavelmente a máquina que a gente vai usar vai ter suporte para esse cara aqui e suporte para 512. Entendeu? Então, por exemplo, aqui, ó, tá vendo aqui essas flags? Sim. Então, quando ele... essas flags aqui, ó, SSE 4.1, olha lá, MMX, SSE, SSE2, SSE3, que está perdido em algum lugar, SSE 4.1, 4.2, AVX2, provavelmente, se for a máquina do Santos Dumont, deve ter AVX3 ou AVX4. Tá? Então, essas flags aqui no processador são as flags que permitem que você use aquelas instruções. Entendi. Teve alguém que já usou isso daí em algum ERAD? Não, na ERAD não. Eu tive um aluno que a gente escreveu um artigo, ele fez um trabalho, tudo bem. Aí você consegue... Tem mais tempo, né? Tipo, aquele que você falou de números... Qual que é o nome? Da sua matéria lá que você estava... As métodos numéricos que a gente fez, as curvas Splice, né? Então, assim, isso é legal pra caramba, porque eles fizeram um trabalho que ficou muito bom. O trabalho, a gente fez a disciplina no primeiro período, no primeiro semestre do ano, né? E acho que foi em 2018, porque foi o último ano. Não sei se foi 2018 ou 2019. Aí a gente fez, tá? Aí como o trabalho da disciplina, eu pedi para eles implementarem, só implementar, né? Aí esses alunos, né, vieram me procurar, porque o pessoal sempre acha, sempre um assunto legal, né? Tem gente que gosta. Você está aqui, tá no bate-papo, né? Uhum. Então, assim, eu cheguei e falei, vocês querem fazer um trabalho maneiro? Coloque isso aí dentro das instruções AVX. Aí o que eu fiz? Eu peguei esse código que eu mostrei para você, tá? Entreguei para eles, dei lá, fiz umas reuniões com eles ali, tá? E eles implementaram, né? Aí eles implementaram. E deu um resultado muito legal. E eles não implementaram numa versão multithread, eles implementaram numa versão single thread. Mesmo a gente escreveu rápido, né? Ficou muito rápido.
tá? Aí a gente elaborou lá o texto do artigo, aí submetemos para a ENAD, tá? Para a ENAD, aí foi no segundo semestre. E aí o trabalho foi aceito, eles apresentaram o trabalho, tá? Ano passado também eu tive aluno apresentando o trabalho. O Lucas, da turma, Mendoinha, ele e o outro rapaz ali, também da turma, eles implementaram uma versão paralela do N-Corpus e fizeram uma análise de uso de memória. E aí, enfim, aí não, pode continuar, depois eu faço. Não, aí eles implementaram, foram lá, no caso específico desse trabalho das splines, né? O trabalho foi premiado, porque foi o trabalho mais bem avaliado. Caraca, que doideira, né, cara? Tipo, eles não só apresentaram como... Tem muito... o pessoal apresenta muita coisa lá? Que eu apresenta, cara. Eu acho que eu vou também. Tipo, cara, o pessoal apresenta. Quais são os trabalhos, né? Lá, os trabalhos são trabalhos de iniciação científica, tá? E são trabalhos de pós-graduação, tá? Uhum. Eles tiveram um trabalho. O trabalho foi grande o suficiente para ser submetido no fórum de pós-graduação, tá? Por que isso, né? Porque naquela época tinha uma diferença considerável no tamanho do trabalho, né? Então você tinha 2 páginas para trabalho de iniciação científica e 5 páginas para trabalho de pós-graduação. E a gente tinha resultado, né? Tinha resultado para botar no texto. Então a gente conseguiu emplacar nos 2 casos, né? No do Vitor, que foi em 2018, 2019, e ano passado com o Lucas também conseguimos emplacar. Esse ano eu não tive fôlego, né, para tentar mobilizar os alunos, né? Mas assim, o que não falta é ideia. Lembra daquela árvore que você falou de árvore tri... Aquela árvore que você... Isso aí. Isso. É o próximo trabalho. É o próximo trabalho, né? Tipo, tem como trabalhar nisso para gerar algo assim? Dá, cara. Dá, com certeza. E agora que a gente aumentou o número de páginas para o trabalho de iniciação científica, porque aí tem uma diferença, né? O trabalho de pós-graduação tem que ter outras características, né? Uhum. Então, mas aí ficava nesse dilema, né? Tem que ter outras características, mas o de iniciação científica é pequeno. E aí o pessoal acabava apresentando muito no outro. Então agora aumentaram ali o número de páginas de iniciação científica. Então dá para mandar, dá para fazer, cara. Tem vários. Vai ser o próximo trabalho, né? Provavelmente você vai receber lá a atividade ainda amanhã, porque como eu não vou dar aula, eu vou submeter esse trabalho hoje ou amanhã de manhã. E o problema da Quadtri, né? Se você quiser trabalhar, né, nesse assunto, pena que a gente já mandou a Rural, né, abriu e fechou já a IC voluntária, mas para a ERAD vale muito a pena. Se você estiver pensando em fazer mestrado nessa área, é fundamental que você mande um trabalho para a ERAD. Se você estiver pensando em fazer um mestrado em qualquer outra área e você tiver um trabalho aceito e publicado na ERAD, com certeza isso vai te ajudar muito na hora do processo seletivo, mesmo que seja para outra área. Então, tem esse detalhe. Mas assim, submeter o trabalho para lá deve ser sinistro, né? Tipo, que eu digo, ter a ideia de trabalhar em cima, sabe? De uma forma que fique bom. Não, mas a ideia, veja, o que eu oriento muito os alunos, né? E agora estou tendo a oportunidade de conversar contigo, porque ninguém apareceu também, que é o seguinte, fazer o óbvio, né? Rentabilizar o trabalho de maneira a ter outros ganhos. Então, por exemplo, se você tem um assunto que você gosta, que você está desenvolvendo, e que você consegue desenvolver
né? E ter os resultados, e consegue ter... Porque o mais difícil ali é você ter o resultado, né? Porque o que ter para trabalhar, a gente tem. Eu tenho um problema real que eu consigo enquadrar nesse problema da Quadri. Eu estava ontem, final de semana, que eu fiquei pensando em arrumar uma implementação da Quadri. Eu lembrei de um problema real que eu tenho de simulação, que eu tenho que fazer um pré-processamento, que é o seguinte, fazer como ponto parágrafo, né? Então, são vários assuntos, né? Eu tenho um trabalho que eu desenvolvo lá na pós-graduação de Humanidades Digitais, que é o seguinte, é simulação de crescimento urbano. E você tem uma cidade e você trabalha lá no modelo para a cidade crescer, né? Então, como é que a cidade cresce? No caso do Rio de Janeiro, a cidade está crescendo para cima, porque ela já não tem mais para onde crescer para os lados. E aí, eu tive um aluno, né, que veio da colega conterrâneo de vocês, né, veio da graduação aí da computação, e ele veio trabalhar comigo, né? Então, a gente pegou um modelo de autômato celular e de crescimento urbano, e a gente adaptou umas regras, que é o seguinte, eu não sei se você conhece o Parque Chico Mendes aqui no Recreio dos Bandeirantes, aqui no Recreio dos Bandeirantes, porque eu moro na Ilha do Governador, né? Mas lá no Recreio dos Bandeirantes tem um parque chamado Parque Chico Mendes, que é um parque, se você não conhece, recomendo você ir lá passear no parque, não em dia de chuva. O parque é bonito. Não, dia de chuva não é uma boa ideia. Mas assim, o parque é bonito, é 0,800 para entrar no parque e tal. É um parque mesmo, né? Tipo, não é um parque de diversão, né? É um parque ecológico, né? Sim. Tá? E aí o que acontece? O pessoal está ocupando. Fica no Recreio dos Bandeirantes. Está tendo uma ocupação ali, né? Está se criando uma favela ali no entorno. E esse parque, ele é tombado, né? Como área de preservação ambiental. Então, não pode. Se você tiver vai chegar uma hora que aquela ocupação ela vai impactar, por exemplo, no lago que tem ali dentro. Tudo bem. Então a gente pegou para tentar fazer um modelo de simulação de crescimento da favela, ali da comunidade. E aí a gente tinha que fazer um pré-processamento. Qual era o pré-processamento, né? A gente tinha que mapear na célula do autômato celular, tá? Ponto de ônibus, delegacia de polícia, hospitais e unidades do SUS, né? Escolas, saúde, educação, transporte, E eu tenho esses dados que eu peguei, a gente pegou, o aluno pegou. Então, o que eu tenho? Tem um mapa, tá? Pô, o mapa é gigantesco, e aí você tem que discretizar o mapa em células que tenham o tamanho de 50 metros em 50 metros. Então, você tem ali uma centena, aliás, você tem milhares, quase 2.000 células cobrindo toda a área do Recreio dos Bandeirantes. Não estou nem falando do Rio de Janeiro, tá? Só do bairro do Recreio dos Bandeirantes, são 2.000 células. Para poder a gente ver qual o impacto da influência ali no Parque Chico Mendes. E eu tinha que olhar para a célula, né, do autômato e falar assim, olha, essa célula tem um conjunto de atributos. Ela tem tantos pontos de ônibus, tem tantas escolas, ou não tem escola, enfim, tinha que colocar essas informações. E aí, cara, eu não consegui botar, eu levei quase uma semana e não consegui botar, processar todos os pontos, tá? Em parte por uma ineficiência do algoritmo, em parte por uma ineficiência do computador, tá? E aí, eu ressuscitando aí a história da Quadri, para a gente estudar para a turma, botar para a turma resolver, eu descobri que
A Quadritri resolve bem esse problema, né? Porque você tem ali uma decomposição espacial, tá? Então, quando você vai descobrir, então você tem a decomposição espacial da Quadritri, né? Semelhante ao que acontece numa árvore binária, tá? Só que a árvore binária faz para dados, ali eu faço para o espaço. Então, eu tenho a Quadritri, né? E lá a Quadritri ela tem a informação dos pontos, ou seja, os pontos de um ônibus ou as escolas, né? Poderia ser isso. Tá? E aí eu chego e falo o seguinte: olha, eu tenho uma célula que ocupa uma região, tá? E eu quero saber quais são os pontos que estão na Quadritri que fazem interseção com essa célula. Né? Eu resolvi esse problema, é o código sequencial. E aí fica muito mais rápido, porque o que acontece? Na hora que você joga a região que você quer observar na Quadritri, você consegue eliminar a maior parte do espaço só pela interseção da célula com a região da Quadritri. E aí isso fica uma região muito pequenininha. E aí você consegue fazer ali a interseção dos pontos. Então, assim, dá caldo. Tem outras coisas que dá para analisar. Né? E aí o que acontece? O que é legal, né, nesse tipo de trabalho? Você manda para um congresso, ou até começa já a trabalhar, né? Porque, por exemplo, esse assunto aí de crescimento urbano, ele é um assunto de pesquisa no mestrado de humanidades, que tem ali no programa, que a gente tem, né? Então, qual que é o barato dessa história? O barato dessa história é o seguinte, é que você tem uma aplicação real. Né? Tudo bem, ali no exercício da nossa disciplina, eu vou dar uma... olha, eu tenho aqui esses pontos, tá? Eu tenho aqui esse espaço, eu tenho esses pontos, tem que resolver isso aí. Né? Na maratona também. Né? Mas quando você tem realmente uma aplicação, você tem um problema do mundo real, que você vai, de alguma forma, você vai resolver, e essa parte aí da Quadritri é um pré-processamento do problema principal, que é a simulação. Então, vamos dizer assim, você começa a ter contato, né, com alguns assuntos, né, que muito provavelmente você só vai ver extracurricular, né, e que se você tiver interesse vai aprofundar, se não tiver interesse vai ficar sabendo e ok. Se alguém te contratar para trabalhar com isso, você sabe, pô, tem técnica para resolver isso. Né? Então, assim, eu acho que o grande recado aqui que a gente pode ter no curso é que vocês, alunos, vocês devem participar na maior quantidade possível de vezes desses eventos, de congresso, de fórum, de workshop, porque esses eventos vão proporcionar a oportunidade de vocês estudarem ou de vocês terem contato com algum assunto que não é o assunto que vocês vão ter contato na disciplina. Né? Então, esse que é o detalhe. Mas a Quadritri tem assunto para Quadritri, tem vários, cara. O que não falta é problema para a gente resolver. Uhum. É que eu imaginei, tipo, quando aquele dia que você falou, eu pensei assim, ó, deve ter como fazer bastante coisa, só que aí tá, aí entra aquela limitação, que nem você falou, tipo, é bom participar de congresso para você engrandecer o seu conhecimento sobre, né? Porque, tipo, Isso. na minha limitação eu não conseguia imaginar tanta coisa, sabe? Não, mas de fato você não vai. Isso aí é uma coisa que você só com o tempo, né? Como é que é o efeito Dunning-Kruger, né? Que quando você tem um contato pequeno, você acha que sabe muito. Depois, quando você começa a estudar, você vê que. Você vê que sabe nada. Exatamente. Então, assim, isso faz parte da dinâmica da graduação, efetivamente. Assim. É assim que a graduação tem que funcionar para o aluno, entendeu? E, obviamente, que você tem que trabalhar no assunto que você gosta, né? Porque se você pegar um assunto que você não gosta, aí vai ser. É um tiro no pé, né? Porque senão tu vai ter que ficar. Tipo, não é. Você vai ter que ficar tendo contato com aquilo o dia inteiro, né? Basicamente. Basicamente. Essa questão do iniciação científica, então, não. Por enquanto não dá, né? Pra fazer
com base em algo? Não, Você falou então... que não está aberto, não sei o quê. Abrir, o que acontece? Abriu, eu mandei mensagem para o pessoal da disciplina, 2 alunos se manifestaram, 3 alunos, na verdade, se manifestaram. Aí depois eu descobri que a Rural... Quer dizer, eu vou tentar forçar a barra, né? Porque eu tive um projeto aprovado. 2 projetos aprovados para iniciação científica. Então eu vou tentar dar uma forçada de barra para ver se eu consigo botar mais aluno. Porque eu queria botar pelo menos 4 alunos. Eu já tenho 3. Mas a Rural só limitou em 2. Eu quero botar 4. Quero colocar logo o dobro. Não, tudo bem, se eu tivesse 4, não ia querer. Mas se tivesse 4 vagas, eu quero botar 8. Eu quero 4. Porque eu quero botar 2 alunos em cada problema. Entendeu? Entendi. Não sei se você pode perguntar, mas tipo assim, é sobre o que essas 2 iniciações? Então, uma iniciação, assim, eu tenho um carro-chefe da iniciação científica, que é outro assunto, né? Que é o seguinte, e que também tem a ver com o mestrado, né? Que é o seguinte, eu estou com um aluno, né? E a gente está estudando isso, eu e o aluno do mestrado, que é o seguinte, simulação, né? Então, assim, porque, de novo, simulação, né? Eu venho da área de simulação, meu doutorado foi em simulação de trânsito usando autômato celular. Bom, tudo bem, então eu venho da área de simulação. Só que uma simulação um pouco diferente, que é o seguinte, nós descobrimos que o pessoal da Google, tá, desenvolveu um framework, tá, para fazer simulação com LLMs, modelos de linguagem. Tá? Mas muito diferente do tipo de simulação que a gente tinha até hoje, que era o que eu trabalhei. Né? Como é que funciona a simulação? Ou você tem um conjunto de equações diferenciais para resolver um problema, ou você tem uma descrição de regra que você faz os agentes ali interagindo, que foi o caso específico da simulação do trânsito, tá? E dali você tira as suas métricas. Agora não, agora você tem um agente que ele foi pré-treinado com todo o conhecimento e com todas as mazelas da internet. Tá? Basicamente é isso que o LLM foi treinado, né? o modelo de linguagem. E aí o que ele faz? Ele criou um framework que permite você criar cenários e descrever, fazer uma descrição mesmo textual, tá? Do agente, com a ideia de que ele se comporte de forma semelhante a uma pessoa naquela situação. Né? E obviamente que são algumas situações que você não vai submeter a pessoa real, né? Ou se a pessoa for submetida. Então não é tipo o panorama todo, né? Tipo, é uma pessoa naquele meio. Exatamente. Isso. Cara, é o que tem mais, é o que está mais quente na área de pesquisa. Quer dizer, de tudo que você tem ali, tem várias coisas pipocando com a LM, essa é uma delas. Tá? Então, você tem 3 perguntas, você tem que modelar o seu agente de forma descritiva, tá? Para responder 3 perguntas. Que usa a teoria da adequação, né? Que é o seguinte, como você se comporta, né? Deixa eu abrir aqui, deixa eu ver se eu lembro aqui as perguntas da teoria da adequação. Quero abrir o artigo, porque os princípios da adequação social. Esse daqui social ou é aquele... Não, que é o seguinte, uma pergunta como alguém se comporta nesta situação? Porque qual que é a teoria por trás disso? É que nós, seres humanos, nós nos comportamos de acordo com o ambiente que nós estamos. Sim.
Então, tudo bem. Então, se você está num casamento, você vai se comportar de um jeito. Se você estiver num jogo de futebol, você vai se comportar de outro jeito. Então, como o ser humano se comporta naquela situação? Né? Como eu me comporto quando estou naquela situação que os outros também estão. Né? E se a situação, se o meu comportamento está adequado dentro daquela situação. Deixa eu ver se eu acho os artigos aqui. Tá. Você não Então, pode bermuda para um casamento. Né? Tudo bem que o modelo lá de LLM, tá? Ele não vai como é que é? Você não tem uma descrição física do cara, mas você tem uma descrição textual de como ele tem que se comportar, tá? E aí a pessoa da Google criou esse framework que permite você gerenciar esses agentes, tá? Então, por exemplo, tem lá uma e a gente está aprendendo, porque na verdade a gente gastou um tempo enorme, tá? Para poder fazer o negócio funcionar, né? E agora a gente está eu estou tentando arrumar um tempo para estudar. Então é isso aqui, as 3 perguntas são: que tipo de situação é essa que eu estou? Tá? Então, que tipo de situação? Você tem que descrever o cenário. Que tipo de pessoa eu sou? Aí você descreve a pessoa, pro agente. E o que pessoas como eu fazem numa situação como essa? Essa é outra descrição. Então, por exemplo, tem uma situação lá que é o seguinte, que é um casal preso num bar, numa nevasca, e que a mulher, eles são colegas, são amigos, o cara tá chavecando a mulher e a mulher bateu com o carro dele indo para lá, porque tinha uma tempestade de neve. Tá? Entendi. E aí o cara, ele quer cobrar da mulher o prejuízo, a mulher não quer pagar o prejuízo. Né? Então, assim, tem toda uma descrição. Então, essa é uma simulação que a gente que é o exemplo, né? E tem uma que foi de um outro trabalho, que é essa que efetivamente o aluno do mestrado está trabalhando, que é o seguinte: é um post na rede social. Tá? Então, assim, foi um post real na rede social que substituiu o Twitter, né, que é o Mastodon, tá? E que o cara, ele colocou, acoplou, né, esse framework, e era um post político, né, então, e ele escreveu, pois é, o óbvio, né, ele fez o óbvio, ele escreveu: olha, você é um cara de direita, ultraconservador, não sei o quê, e você é um cara de esquerda, com uma visão super socialista, e descreveu ali a interação. Né? E a partir daí, eles começaram a comentar o post um do outro, né? O post e o repost de um do outro. Então, esse é o projeto. Tá? Então, tipo, por exemplo, teria como você fazer alguma, por exemplo, eu como prefeito quero fazer alguma mudança na cidade, assim, alguma coisa na rua, alguma rua, assim, fechar uma rua, abrir outra, não sei o quê. Aí eu posso pegar isso, escrever como mais ou menos é o pessoal da minha cidade e fazer a simulação, tipo assim, será que daria certo, será que não? Pois é, isso. Agora a gente está numa. Cara, a gente não conseguiu fazer. A gente ainda não conseguiu fazer uma simulação funcionar direito por conta da biblioteca. Tá? Então, eu tomou um pau danado aqui para fazer o negócio funcionar. E agora que a gente está começando a ter uma luz no fim do túnel. Mas a ideia é fazer cenários menores, entendeu? Coisas mais simples, sabe? Então, por exemplo, você poderia pegar esse lance da cidade e descrever, por exemplo, pessoas, né, 2 pessoas discutindo sobre se são ou não a favor, né, disso. Né? Então, o que acontece? A iniciação científica é em cima desse assunto, né, que é o trabalho que eu estou lá com o meu aluno de mestrado. E aí eu tenho dois subprojetos para trabalhar. Um
para a gente estudar essa questão da alucinação do modelo, né, e os limites do modelo dentro desse cenário. Tá? Isso é um trabalho. O outro trabalho é a gente avaliar a performance da máquina, que é uma coisa mais na linha de HPC. Tá? Então, a gente tem essas duas, mas tem que estar relacionado no tempo. Então, a gente vai fazer ali conduzir uns experimentos para saber se de fato a máquina funciona, se a máquina não funciona, fazer coleta lá do uso da memória, né? Porque aí nessa brincadeira, por conta de um projeto de treinar aluno para maratona de programação paralela, eu consegui comprar uma máquina que está lá no IEM, que não é um supercomputador da OpenAI, mas dá para fazer uma brincadeira, né? É uma máquina que está com uma 5070 Ti, né? É um Intel com 20 núcleos e com uma unidade lá de processamento de inteligência artificial. Ponto. Além disso, a gente descobriu que existe um gerenciador de LLMs que você consegue instalar localmente na máquina. Então, a gente está fazendo os experimentos. Por isso que a gente está tomando um pau, né? Porque o artigo da Open, da Google, do pessoal da DeepMind, tá? Eles fizeram com o ChatGPT, né? E a gente está adaptando isso para rodar localmente numa máquina. Então, a gente treinar meio que do zero, né? Mais ou menos assim. Não tem. A gente tem os modelos pré-treinados. Tem um aqui, a gente está usando. A gente baixou esse cara aqui. Deixa eu botar aqui agora para o próprio navegador. A gente achou esse cara e a gente está usando esse cara na máquina, tá? Que é o Ollama, tá? Que é o seguinte, é um gerenciador, tá? De modelos de linguagem. E aqui ele tem os modelos. Cadê isso? Aqui ele descreve os modelos. Então, hoje, ele tem o modelo do ChatGPT 4, tá? Com 120 bilhões de parâmetros. Tá? Esse cara aqui tem 80 e poucos gigas. Entendi. Então quer dizer que você não precisa Você baixa na sua máquina e você pode usar. Caraca, que doideira, pode usar. Então, tem outros, tem vários, né? A gente tem o DeepSeek, né? O DeepSeek tem vários modelos do DeepSeek, desde 1,5 bilhão de parâmetros até 671 bilhões de parâmetros. Tá? Aí você pode misturar eles, não, né? Não, mas você pode escolher qual que você vai usar. Saquei. Não, entendeu? Você starta o Ollama, tá? E diz assim, olha, vou usar o modelo tal. Aí ele baixa para a máquina. Se ele não tiver, ele baixa. Se ele não tiver, ele baixa. Se ele tiver, ele starta. Tá? E aí a gente, na verdade, né, a gente tomou um pau para integrar esse cara aqui com a biblioteca, porque tem o Mistral, entendeu? Que é conhecido, tem o próprio Ollama, tem o Gemma. Cada um desses aqui é um modelo de linguagem. Caraca. Tá? Então, você pode baixar. Tem uns que rodam na minha máquina de casa, né? Assim, porque o que você precisa ter? Você precisa ter memória RAM, na verdade, né? Então, assim, até um certo limite você consegue rodar na máquina de casa. Depois ele começa a dar umas. Precisa de mais memória. Na Rural também, na máquina da Rural também, porque a máquina tem 128 GB, mas ela só tem 128 GB. Então, a gente já descobriu que tem uns limites ali da máquina. Então, tem o FII, tá? Então, a gente está fazendo os experimentos. Tá? E aí, na verdade, a minha ideia mesmo, como professor do programa lá da pós e tudo mais, é desenvolver isso aqui, né? Estudar esses assuntos aqui. Como eu tenho algum conhecimento em cima dessa parte de HPC, né? E isso só é possível porque a gente tem as placas de vídeo,
Então, eu comecei a olhar para isso, né? Na verdade, está todo mundo olhando para isso. Né? Então, Sim. De qualquer forma, então, pode ser muito abstrato, mas tem então que, assim, tipo, trabalhando na raiz, né? Para poder fazer funcionar. porque assim, em termos de pesquisa, né? Você tem esse projeto, né, da simulação propriamente dito, que a gente está olhando, né? Mas a gente tem outros projetos, né? Tem, por exemplo, um assistente virtual para os alunos, tá? Que a gente gostaria de fazer funcionar efetivamente. Então, por exemplo, tem algumas técnicas estatísticas de IA que não tem nada a ver com o modelo de linguagem, que a gente consegue, por exemplo, saber qual a probabilidade do aluno desistir do curso, Aham. né? Então, e aí a gente está trabalhando, não eu, né, mas o professor Juliano, eu estou meio que ajudando ali, em tentar entender, criar um sistema de recomendação, né, de disciplina. E aí a gente tem a intuição de que os modelos de linguagem podem integrar essa história, né, porque você conversa efetivamente com ele. E tem pesquisa na área de prompt de comando, né, tem pesquisa em vários lugares. E tem essa questão da simulação. Né? Então, por exemplo, paralela a essa história da simulação lá do, da rede social, né, do post, a gente achou um outro trabalho, que tem um outro aluno também da pós lá trabalhando, que é o seguinte: existe um experimento que é um experimento real, tá? Que não deu certo. Agora esqueci o nome do experimento. Que é o seguinte: você seleciona as pessoas e umas pessoas serão os agentes penitenciários e outras pessoas serão os presos. Né? A ideia desse Ah, experimento é para você entender o que acontece ali dentro da hierarquia do presídio. Né? acho que você E sei falar que acabou dando besteira, é, né? ele, não, pois é, o máximo que durou foi 6 dias. Depois disso, as pessoas entraram em pânico, né, no estado Começaram de a se agredir, né? Tipo, figura de poder e tal. exatamente. E aí teve um cara que teve a brilhante ideia de levar isso para um modelo de linguagem, né? Porque aí pelo menos você não agride as pessoas fisicamente. Né? Então Aham. a gente está olhando para isso também. E aí isso entra diretamente, está envolvido com essa ideia das 3 perguntas da teoria da adequação, né? Foi aquilo que eu te falei, que aí você começa a descrever. Porque, veja, a gente sabe muito do assunto, né? Mas o LLM, né, ele muda um pouco o paradigma de agente que a gente tinha até hoje. Porque até então você tinha que ter um agente que executava de alguma forma ali uma função que ele vai maximizar ou minimizar, ou uma função matemática, um conjunto de regras para ele se comportar, de acordo ali com alguma estrutura de dados interna de memória. Aqui não. Aqui você tem um agente que foi pré-treinado com a cultura da internet, é basicamente isso, e que você consegue descrever de forma textual o que ele tem que fazer e como ele tem que se comportar. Então, nesse caso, quando você falou desses casos menores, eu pensei nisso também, tipo, se eu botar duas pessoas, um policial, simulação de policial e um detento, né? Tipo, o policial, Entendeu? sei lá, o histórico dele é uma excelente pessoa, uma pessoa que, sei lá, se eu fosse, né, testar, tipo, a pessoa pacata, nunca foi agressiva, não sei o quê. O que que acontece com ele no meio de muitas pessoas violentas, né? Se ele vai começar a usar a figura de autoridade, né, que ele tem ali, ou não. Não sei, Sim, foi umas coisas que eu pensei, assim, quando você falou também. sim, Porque sim. você não precisa, você não precisa colocar ninguém nessa situação pra pessoa não sair na porrada. Não, assim, abre, né? Então tem questão de performance de máquina, tem questão da parte propriamente de HPC,
tem questão dos limites do LLM, né? Então, o lance do framework da Google, né, que se chama Concórdia, é que ele traz uma sacada que é muito importante na simulação, nesse tipo de simulação, porque é o seguinte, essas simulações, elas são chamadas de, caracterizadas ali como sistemas complexos, tá? Então você tem um comportamento que emerge da interação dos agentes ali que estão envolvidos, tá? Só que, nesse específico do modelo de linguagem, a interação, você tem além dos dois agentes, tá, propriamente dito, você tem um terceiro que representa o ambiente. Então, eles dois alteram o ambiente sofre com esse comportamento deles, retorna para eles o estado deles alterado, né, vamos dizer assim, atualizado, tá? E eles vão decidir de acordo com o que aconteceu no ambiente também. Cara, muito interessante isso, né, cara? Sim. Porque, caraca, eu acho que o que é mais impressionante é você conseguir transformar uma coisa real, assim, tipo, muito não discreta, sabe? Tipo, muito abstrata. Sim. Tipo, fazer uma simulação com isso. O que a gente, tipo assim, eu acho que há algum tempo atrás a gente achava que era impossível, né? Fazer uma coisa dessa. Tipo, o computador, ele só serve pra isso, serve pra aquilo, né? Não tem como você, tipo, humanizar isso. Humanizar não, tipo, Sim. você entendeu o que eu quis dizer? Tipo, não tem como você Sim. fazer algo complexo assim. Sim. Sim, cara. Mas assim, por exemplo, quando você tem a simulação, por exemplo, de crescimento urbano, você tem esse cenário também. Né? Por quê? Porque você tem um ambiente, né? E qual que é a mudança do ambiente? É justamente, né, se você olhar para a cidade, né, é justamente a cidade crescendo. Né? Então, como é que funciona a nossa vida aqui na cidade? Né? A gente vai para a escola, vai para o trabalho, né? Vai para a universidade, a gente pega o transporte, né? Então, cria família, né? Aluga, compra, vai morar em algum lugar. Né? Mas pensa, as pessoas vão lá, né? E se organizam e ocupam um certo espaço na cidade, né? Seja em condomínios, seja em das comunidades. Vão lá e ocupam. Né? Então, beleza, estão ocupando o espaço. A partir do momento que elas ocupam aquele espaço, tá? O próprio espaço precisa mudar. Né? Aí você vai falar, pô, muda como? Muda, por exemplo, que você tem que ter a água chegando, você tem que ter rua chegando. Né? Por quê? Porque com a rua você vai ter o transporte, você tem que ter escola. Então aquela casa que é construída, aquele condomínio que é construído, o prédio que é construído, ele vai demandar uma série de instalações próximas, entendeu? Que elas também vão ter que existir ali. Porque se elas não existirem, você não vai ter um ecossistema capaz de garantir ali uma vida minimamente decente. Né? Então, por exemplo, na urbana, toda cidade ela vai crescer e ela vai surgir, vai crescer a partir do momento que você tem um ponto de chegada, né? Você tem um caminho, você tem uma mobilidade até esse lugar. Se você vai para a Amazônia, você vai ver que as cidades elas são construídas ao longo dos rios. Se você olha aqui Rio, Minas, São Paulo, você vai ver que as cidades foram construídas ao longo das estradas. Então a estrada vai crescendo e você vai surgindo com as cidades. Né? O Rio de Janeiro, em especial, foi capital, né? Foi quando chegaram os portugueses, enfim, desenvolveu a cidade. Então, a partir dessa interação de vida, né, vamos dizer assim, das pessoas que moram ali, você vai alterando o ambiente, construindo casas, instalações, ruas, comércio. Tá? E depois que você tem isso vai, por exemplo, influenciar
na própria decisão das pessoas. Por quê? Porque essas pessoas vão estar morando ali em bairros que vão ser valorizados ou vão ser desvalorizados por conta desse próprio crescimento urbano. São bairros que eles vão sofrer mais com os bairros, porque são bairros que vão ter mais pessoas transitando de carro, né? Outras com menos pessoas transitando de carro. Então, isso acontece. Então, o ambiente... Daria até pra pensar naquele que você falou, tipo, do preço das coisas, por exemplo. Sim. Daria até para pensar sobre esse lance do custo, né, de vida. Porque vai ter bairros que vão custar mais porque ele está mais perto, sei lá, de mercados, de escolas, ou de transportes, etc. Tem como você levar isso tudo em consideração, né? Sim. Então, assim, o ambiente ele é complexo, né? E, óbvio, o modelo de linguagem foi só algo que surgiu, né, e que permite você fazer várias coisas, inclusive descrever comportamento agora através de fala, né, assim, de maneira descritiva. Mas voltando aqui à nossa vaca fria, que daqui a pouco eu vou dormir na frente do computador. Mas se quiser a gente pode bater um papo melhor amanhã. Eu vou estar lá no IEM. Eu vou falar aqui do jogo da vida e vou te falar aqui uma estratégia que eu usaria para paralelizar e vou explicar cada um deles, tá? Então, e eu vou te mandar o código, se quiser. Aí tu pega esse código e testa a versão dele sequencial e testa de paralela. Tá, eu vou querer porque eu preciso entender. Então, aqui a primeira dica é o seguinte: o autômato celular ele é um problema que ele é essencialmente matricial. Né? Você tem uma matriz que você tem que fazer alguma coisa. Então, o que eu quero dizer com isso? Que vários problemas com esta cara, essa receitinha de bolo aqui vai funcionar. Talvez precisando de mais uma otimização, não, mas funciona. Tá? Então, por exemplo, aqui você tem aqui nesse meu código, tá? O passo de tempo, né? O step aqui em cima, tá? E aqui dentro ele faz a regra do autômato. Que eu acho que está aqui para cima para baixo. Deixa eu ver onde é que está esse cara aqui. Está para baixo. Então aqui, ó, ele recebe aqui eu criei uma estrutura para facilitar, né? Então ele pega aqui os vizinhos todos, tá? Faz a soma e aplica a regra. Tá? Só que qual que é o lance? É que ele aplica essa regra para todas as células da malha. Tá? Parece um SIND. E na verdade Tá? Só que o problema de você modelar isso no SIND depois são esses ifs aqui. Ó, tá? Porque dependendo do estado da célula e das células vizinhas, você vai ter uma das 3 regras. Né? São 3 regras possíveis aqui. Tá? São essas 3 aqui. Bom, tudo bem. Então, aqui é onde aplica a regra. Ele aqui tem 2 laços. Um laço mais interno, um laço mais externo. Tá? Só que ele tem um passo de tempo aqui em cima, que é o laço mais externo de todos. Qual que é o lance aqui? A CPU ela tem um custo baixo para criar e gerenciar threads. Mas ela tem um custo baixo. Ela tem um custo. Então, se você dá o Open Parallel For nesse laço mais interno, ele vai ser executado essa quantidade de vezes a quantidade de passos. Então, você vai criar e destruir threads uma certa centena de vezes, ou milhares de vezes. Se você bota no laço mais externo, você vai fazer com que você reduza consideravelmente ali a quantidade de vezes que você vai criar e gerenciar essa thread. Tá? Então, mas você tem um quase nunca é uma boa ideia você criar uma área paralela dentro de um for, né? Dentro dele, assim. Quando você tem fors alinhados. Uhum.
Tá? Que é o caso aqui. Eu tenho um primeiro for, que é o tempo, eu tenho um segundo for, que é a altura da minha matriz, eu tenho um terceiro for, que é a largura da minha matriz. Sim. Tá? Então, ou seja, se eu tiver o passo de tempo aqui do mesmo tamanho da largura e a largura do mesmo tamanho da altura, o teu problema virou n ao cubo. Entendi. Né? Entendeu? Uhum. Então, e é o que acontece, por exemplo, na multiplicação de matrizes, tá? Com uma outra cara. Então, qual que é a melhor solução aqui? Né? Bom, primeiro que a inicialização, né, aí vem uma dica, né? Você tem que olhar o código e ver qual a parte do código que está gastando mais tempo e tentar paralisar aquela parte. No caso isso, geral. No caso da simulação, é aquela parte que você vai ter algum ganho, não precisa ser o maior ganho, porque você vai ter pouco tempo para resolver o seu problema. Então aqui eu poderia botar isso aqui, ó. Tá? E aí eu crio aqui a minha seção paralela. Tá? Então ele vai criar a thread na linha 136 e vai destruir as threads, vai dar um join nas threads na 145. Tá? Então, nesse momento aqui, essa minha máquina aqui tem 6 cores, sem hyperthread. Ele vai disparar esses caras, né, em 6 instâncias, tá? E todos vão executar esse código aqui. Tá? Beleza. E aí? Aí vem a sacada. Bom, primeira sacada é o seguinte, eu vou lá na parte do autômato e faço isso aqui, ó. Pragma OMP for. Ele não vai criar mais threads aqui, tá? Ele simplesmente vai pegar as threads que foram criadas e vai organizar nesse for mais externo. Então repare que ele não vai criar novas threads, ele só vai organizar. E aqui embaixo, entendeu? E aqui embaixo ele não vai destruir as threads. Vai acabar, ele vai organizar dentro do for. Tá? As threads, elas vão ser encerradas aqui, na linha 145, depois desse cara aqui. Agora, primeiro detalhe. Uhum. Mas, ó, tipo, Pragma OMP paralelo, né? Aí você tem essa área paralela ali que você criou, ela vai chamar aquela função, e naquela função que ele vai organizar a paralisação feita aí. É basicamente isso. Ele vai organizar no for. No for, né? Uhum. No for. Tá? Ou seja, esse cara aqui de cima, da linha 135 com aquele lá de baixo, equivale a um Pragma OPMP paralelo for. O que acontece se eu, tipo, só jogar aquele for ali? Tipo, sem o... Que nem você fez, sem o paralelo? O MP, só for. Então, se você jogar ele lá sem esse paralelo aqui em cima, tá? Uhum. Sem o paralelo aqui em cima, ele vai criar a seção paralela e vai dizer o seguinte, olha, o for de índice de 0 até, sei lá, 10 vai ficar na thread 0. De 10 até 20 na thread 1. De 20 até 30 na thread 2. Que é o que ele vai fazer aqui também. Ele vai criar as threads, quando chegar lá, ele vai ter que pegar aquele for e vai ter que dizer que índice I vai ficar associado a qual thread. Se você tivesse threads suficientes, né, como você tem em CUDA, você daria cada I para uma thread. Mas você não tem. Aqui eu sei que eu só vou ter 6. E eu vou ter milhares de... Né, aquele laço ali vai estar na escala de milhares. Então eu vou pegar aquela... Tipo assim, rapidinho. Coloca naquele... Desce um pouco o código, só para A minha dúvida é assim, ó. Você colocou o Pragma... Pragma OMP4, certo? Sem a paralisação. Então você não vai criar áreas paralelas dentro para não dar aquele gargalo, né? Mas, isso. Mas ele ficou paralelo aqui. Mas, tipo, o Pragma OMP4 sem essa área paralela, ele
faz a mesma coisa que ele faria com o paralelo? Então, preste atenção. Isso aí ficou um pouco... Eu criei a sessão paralela antes de chegar aqui. Se você não tivesse criado, vamos supor. E eu deixasse assim, ele ia criar a sessão paralela só nesse pedaço. Tá? Seria equivalente a esse pedaço aqui. Então, mas... entendi. Então, Então, omitir isso daí... Não, tirar, né, no caso, não omitir. Mas tirar isso daí não faria diferença se eu não tivesse paralelizado lá em cima. Isso. Tá. Ficou bem confuso, né? A minha dúvida foi mal. Não. Mas, por exemplo, uma coisa que pode dar problema é o seguinte. Vamos imaginar que, em vez de você usar todas as threads possíveis, você diga o seguinte, lá em cima, eu digo o seguinte, eu só vou usar 2 threads. Beleza? Beleza. Aí crio a sessão paralela. Beleza. Se eu tiver thread sobrando, eu posso chegar aqui e fazer isso aqui, ó. Teoricamente, ele vai criar thread dentro de thread. Thread aninhado. Se eu tiver thread sobrando. O que também é uma péssima ideia. Pode até parecer bom, mas não é. Entendeu? Que é igual aquela ideia. Por exemplo, imagina que eu queira pintar uma sala. Um pintor gasta um dia. Se eu coloco 2 pintores, ele faz a metade do dia. Mas se eu encher a sala com 100 pintores, eu vou ter tanto pintor que eles não vão conseguir fazer nada. Vai ficar entupida. É basicamente aquela ideia de engenharia de software também, né? Tipo, não necessariamente mais trabalhadores são maior resultado, tipo, mais rápido, né? É isso. Então aqui, repare, eu estou combinando aquele Pragma OMP paralelo lá em cima com esse OpenMP for. Por quê? Quando ele chegar aqui, ele vai dividir este laço aqui de cima, tá, entre as threads. Tá? Partindo daquele princípio de que eu vou sempre paralelizar o for mais externo. Tá? Esse aqui é o detalhe. Sim. Bom, tudo bem. Mas aí eu tenho um outro problema. Repare aqui, ó, aquele pedaço aqui é dessa função. Tá? Essa função, ela acaba aqui. Tá? Aí agora tem uma pegadinha, que é o seguinte. Eu tenho que atualizar o buffer. Eu tenho 2 problemas aqui. Eu tenho que garantir que todas as threads tenham terminado de escrever o buffer 0, ou melhor, o buffer 1. Né? Eu tenho que ter essa garantia de que todas já tenham terminado. E isso aqui não pode acontecer para todo mundo. Senão vão ter várias threads escrevendo nela, né? Isso, porque uma troca, a outra vai destrocar o que já foi trocado, vou ter uma inconsistência. Imagina, eu tenho 10 threads, uma troca, a outra vem destroca, a outra vem troca-destroca. Né? Aí você tem que guardar essa variável, né? Tipo, garantir que ela tá segura. Na verdade tem 2 sacadinhas aqui. A primeira é essa aqui, ó. Eu poderia deixar no canto ali, tá? É uma questão de estilo. Tá? O que esse cara faz? Ele cria uma barreira. Então, o que acontece? Se a primeira thread chegar na linha 140 e as demais não estiverem ainda aqui, a primeira vai ficar esperando. E ele só vai passar da linha 140 depois que todas chegarem na linha 140. Com isso, eu garanto que todas já vão ter terminado de escrever no buffer 1. Entendi. Eu achei que você teria que usar o Pragma Single, o MP Single. Não, aqui é para fazer a barreira. Agora, você pode usar um Pragma, aí pode escolher qual dos dois, tá? O MP Single, tá? Ou Master, tá? Qualquer uma das duas resolve. A Master, ela necessariamente vai dizer que só a thread 0 pode executar. E a Single qualquer uma chegar primeiro executa. Tá? E, tipo, qualquer uma que chegar primeiro executa e trava, né? Não deixa mais ninguém... Não. Sim. Tudo bem.
Aí eu crio aqui a seção, né? Ou seja, fica uma seção crítica implícita aqui dentro. Tá? Só que agora, isso aqui em si, pode acontecer de que uma thread passe por aqui, comece a computar o jogo da vida aqui antes dessa single terminar de fazer essa atualização. Peraí, Isso pode acontecer. Como é que é? Tipo. Você tem que imaginar o seguinte, ó. Eu sou a thread 1, você é a thread 2. Sim. Eu cheguei aqui primeiro. Comecei a atualizar. Você parou na barreira, chegou no single, viu que o single já está sendo processado. Então você não vai processar. Aí você passa. Aí você faz o loop, ó. E entra aqui. E eu estou atualizando. O que você acha que vai acontecer? Ela vai tentar atualizar de novo o single, mas não vai conseguir, eu acho. Não, ela vai começar a escrever já no Game of Life. Ela não vai conseguir e vai passar. Porque o single não é barreira. É uma região crítica. Então, o que acontece? Ele vai chegar aqui, vai ver que está no single e vai passar. Vai passar direto. Tá? No que ele passar direto, ele vai cair no laço do for. E vai começar a computar o próximo passo do Game of Life. Aí, concorda? Concordo. Mas aí não tem uma barreira para cima, né? Tipo, a barreira em cima dele. Isso. Aí você tem que, ó, botar outra barreira aqui. Aí, de qualquer forma, vai ter que esperar, né? Exatamente, eu vou esperar. Então vai todo mundo passar e vai ficar parado aqui esperando a single terminar. Entendi. Cara, tem algum problema de SO que tem essa cara também. Não, vários problemas, cara. Vários, né? Problemas. Tipo, vários. Tinha um lá de... Agora eu não tô lembrando. Que você precisava fazer isso. Não. Mutex, ele precisa... Tem que esperar, todo mundo tem que... Tipo, região crítica, né? Tem que esperar, aí depois que terminou, pode continuar. Isso. Repare que, olha, essa aqui é uma solução, tá, que você talvez tenha que aplicar fazendo alguma coisa aqui, né, mexendo em alguns outros pontos, né, para este problema. Né? Que tipo de problema? Um problema matricial. Por que ele é um problema matricial? Porque o jogo da vida, o tamanho do domínio não muda do início ao fim. Além disso, você usa uma matriz como estrutura de dados. Além disso, cada thread vai computar um pedaço dessa matriz. É o mesmo raciocínio que a gente usa na multiplicação de matrizes. A diferença é que a multiplicação de matrizes ela não tem esta etapa de swap. Isso. E o swap já é uma solução rápida, porque a solução trivial é você percorrer o buffer 0, pegar cada elemento do buffer 0 e trocar com o buffer 1. Aqui eu aproveito que eu estou trabalhando com ponteiros e faço o swap do ponteiro. Então, quando eu faço esse swap, ele troca todo o vetor de uma vez só, em vez de pegar cada posição. Sem ter aquele custo, né? Você só pega o início do vetor e isso aí. Isso. Eu transformo um problema, sei lá, O de n ao quadrado, num problema O de 1. Sim. Que eu só troco um cara. Ó, bota a bandeira aqui. Tipo, será que o aluno consegue chegar aí? Porque, tipo, esse passo a passo, você conseguiu ser multiplicativo, mas pareceu, tipo, um pensamento muito além, sabe? Então, bom, aí, cara, é o seguinte. Por exemplo, quando você começou a estudar lá atrás, né, na escola, no ensino médio fundamental, você não sabia escrever, você foi alfabetizado. Sim, sim. Né? Naquela época,
ler e escrever para você era uma tarefa muito mais difícil do que você tem hoje. É verdade. Né? Aham. Você estudou, você leu outros livros, você se aprimorou, né? Amadureceu como pessoa, mas amadureceu academicamente. Né? Hoje, você consegue elaborar uma redação, né, com muito mais facilidade do que naquela época. Sim, Né? sim. A mesma coisa com a parte de matemática. Né? Quando você aprendeu lá atrás a fazer conta com fração, parecia mágica. Né? É. Hoje você foi para a aula de cálculo, achou o professor, né, falando lá sobre derivada integral também. Programação é a mesma coisa. O que eu quero dizer com isso? Cara, aí eu vou te dar aqui a minha fala vai ser para a sua vida, não para maratona, nem para graduação. Uhum. Você aprende a programar programando. Então, assim, na verdade, a pergunta certa é quantas vezes né, a pergunta você deveria fazer assim, professor, quantas vezes o senhor bateu cabeça até pegar esse jeito de programar? Isso aí é uma coisa que eu tive curiosidade um dia, que, tipo, quando eu conversando com você, você, tipo, falou sobre muitos assuntos sobre programação, assim, tipo, muito além do que eu, com certeza, né, porque você é o professor, mas muito além do que eu imaginaria que existia, sabe? Aí eu fiquei assim, Sim. será que quanto tempo que levou pra, tipo assim, você, por exemplo, aprender a programação paralela, esse tipo de coisa? Então, levou um tempo. Eu já bati muita cabeça aqui. Aham. Já fiquei olhando o código aqui e numa época que também não tinha chat GPT, né? Porque hoje em dia você joga lá e pelo menos te dá uma. Ele não responde, mas ele pelo menos te dá uma luz assim de onde você vai, Ele te dá para onde aquela você dica vai. assim que você te abre a cabeça. Ó, mas assim, a pergunta é quantas vezes eu fiquei batendo cabeça até entender esse negócio aqui. Sim. Né? E aí, especificamente o jogo da vida, é, o, é um problema, né, que eu aprendi, né, por conta lá do meu doutorado, e que é a simulação do trânsito, a gente usa autômato, né, e que é um problema relativamente simples de você implementar, e que toda vez que eu tenho que implementar em alguma arquitetura paralela, eu implemento ele. Tá? E eu implemento ele por uma única razão, porque eu sei de cabeça qual é o resultado que ele tem que dar. Então, quando o resultado não sai, aí começo bom, então é a hora de bater a cabeça, é a hora de eu tentar descobrir o que está acontecendo. Aí, então, assim, quantas vezes já aconteceu de eu chegar aqui e falar, pô, o problema está aqui, está perdendo o ponteiro, tem uma thread passando aqui, tem outra que está passando por fora. Ah, pô, então a solução eu vou tentar botar uma barreira. E funcionou. Obviamente a troca de experiência, né? Porque outros amigos também do estudaram comigo, também fizeram programação paralela, né, distribuída e tal, e a gente sempre trocou uma ideia. Então, você só vai aprender a programar programando. Né? Aham. Da mesma maneira que a gente só aprende a escrever escrevendo, aprende a fazer conta fazendo conta, né? Aprende a andar andando. Né? Não tem inspiração divina Sim. ainda. É. Né? Então, assim, isso aí, cara, é assim mesmo. E hoje, até hoje é assim. Né? Quando eu pego um problema novo, eu me deparo com isso. Então, por exemplo, no início da nossa conversa, quando você falou da quadritril, eu falei, pô, tem um problema, né, lá do Parque Chico Mendes, não sei o que levou um monte de tempo e tal. Naturalmente, se eu pegar a quadritril para começar a paralelizar, né, não vai ser tão rápido quanto esse cara aqui. É. Né? Aham. Então, eu tenho certeza que eu vou bater cabeça ali até conseguir fazer o negócio funcionar minimamente decente. Né? Aham. O, como é que você sabe que chegou num resultado bom? Porque, por exemplo, quando eu fiz a multiplicação de matrizes, eu cheguei no resultado de você paralelizar o formas externo, né?
Isso, E aí caiu muito tempo. Aí eu isso. pensei assim, será que é só isso? Tipo, será que tem como fazer mais coisas aqui, entendeu? Tipo, será que esse é o resultado que o professor espera? Então, Aí, tanto que eu nem então, submeti ainda, né, o multiplicação de matriz, porque, tipo, eu já fiz ontem, não, domingo, só que eu acabei não submetendo porque eu tô ainda pensando sobre. então, vamos lá. Tem alguns problemas que eu já sei qual é o resultado. Né? Então, por exemplo, multiplicação de matrizes e o jogo da vida, eu espero mais ou menos ali um resultado próximo do linear, né? Comparado ao número de threads. Né? Comparado ao número de threads das threads dos cores físicos, né? Porque depois, quando você começa a entrar no hyperthread, a performance cai. Agora, isso é um processo. Né? Então, por exemplo, vamos imaginar, vou pegar lá quadritree para paralelizar, vou pegar e vou paralelizar. Aí vai ficar ruim. A primeira versão vai, bom, ok, melhorou. Aí vem a parte da análise. Melhorou quanto? Melhorou de forma linear, ou sublinear, né? Então, será que eu consigo transferir alguma coisa para a GPU? Né? Então, assim, você fica pensando naquilo ali, né? Como se você estivesse elaborando um texto que você escreve, aí depois você lê e fala assim, não, vou melhorar isso aqui. Então, assim, alguns problemas, você olha na literatura, alguém quebrou a cabeça para você e fala assim, olha, isso aqui tem que dar, sei lá, 300 vezes, 400 vezes. Né? Outras, você vai ter que quebrar a cabeça. E aí vai chegar e falar, bom, tá mais rápido. Né? Na verdade, a grande pergunta que a gente tem que responder é: mesmo estando mais rápido, a gente está usando bem a máquina? Essa é uma pergunta que pode te ajudar a te dizer se você chegou no limite do problema. Entendi. Aí, obviamente, que tem outras coisas, né? Esse problema ele é mais CPU bound, mais GPU, mais I/O bound, ou seja, é problema que usa mais memória ou é problema que usa mais computação. Se ele usa mais computação, o ganho naturalmente vai ser maior, porque aquilo que usa mais memória, você acaba sendo limitado pelo barramento da placa-mãe. Né? Então, algoritmos como os de ordenação, por exemplo, o ganho é pouco comparado ao ganho que você consegue ter numa multiplicação de matrizes. Tanto que aquela parte da arquitetura, né, de Isso, você ver quantos ciclos o barramento é muito maior do que o da CPU. Tipo, isso, ficar mandando mensagem para as outras regiões do computador. isso, exatamente. Então, assim, isso vai da tua experiência, né? Obviamente, do teu conhecimento, dos exercícios, aquilo que eu falei. Você programa, você vai resolvendo vários problemas, e aí você vai vendo como é que os problemas vão se comportando, como é que o computador se comporta, como é que a memória se comporta. Né? Aí tem muita parte, tem muita coisa daquela parte de arquitetura de memória, que quando você estoura cache, o tempo começa a aumentar consideravelmente. Né? Então, assim, na verdade, você precisa ter um conhecimento ali, um entendimento da máquina para você olhar o que está acontecendo e saber explicar. Quando você não tem alguém que te fale isso aí, seja através do seu professor, de um colega de trabalho, ou de um artigo acadêmico. Uhum, entendi. Entendeu? Uhum. E mesmo assim, você pode ter um insight e falar assim: não, o que o cara está fazendo aqui, ele chegou no limite, mas se eu mudar tal coisa, eu vou melhorar. Entendeu? A multiplicação de matrizes na GPU, eles usam uma sacada que para você fazer na CPU dá trabalho a beça, tá? Que é o seguinte, eles não multiplicam a matriz toda, eles quebram na GPU, eles criam submatrizes e colocam essa submatriz dentro de uma memória compartilhada, que no caso do processador seria a cache, tá? A CPU. E aí ele opera o produto vetorial daquela submatriz ali.
Então, o que acontece? Você consegue ter uma quantidade de falha de cache menor, mas isso te dá um baita de um trabalho para programar, para você pegar a sua matriz, né, gerar submatrizes menores do tamanho da sua memória cache, para que você opere o produto vetorial com os dados que estão dentro da cache. Ah, então, tipo, aí não tem aquele gargalo de miss, né? Hit. Não, você vai, em algum momento você vai ter, mas você vai ter muito menos. Sim. Caramba. Pô, é realmente, tipo assim, aquela parada de você conhecer muito a máquina e você pensar, não, Isso, isso aqui dá pra tirar fora, né? dá para tirar fora, exatamente. Então, assim, é muita escovação de bit e muito, assim, é muito aquilo que eu digo, falo assim, é bem ciência mesmo, porque a ciência é assim, né? Você vai olhar um problema, você vai ficar olhando para aquele problema, tentando refletir e entender como é que aquele problema funciona e achar uma explicação para aquilo ali, Sim, verdade. né? E aí parece que como mágica, porque o professor chega e fala assim, não, é só botar essas diretivas aqui, pá, 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 você resolve o problema. Pode ver que ficou rápido. Né? Pois é, a questão é quantas vezes eu tive que quebrar a cabeça até resolver esse problema. Deixa eu ver se eu gravei esse cara aqui. Deixa eu te mandar esse cara aqui, porque a gente já está inteirando. Daqui a pouco eu vou dormir aqui na frente da câmera. Tem quase 2 horas, né? Foi mal. Não, tá tranquilo, isso aí faz parte. Eu tava preparado. Eu achei que ia ter mais gente, cara. Eu fiquei, pô, podia ter mais gente aqui, cara. Eu também achei que ia ter, né? Deixa eu ver aqui. Mas, na verdade, uma coisa que eu posso dizer para você é o seguinte: apesar de eu ser dessa área de HPC, né, de simulação, o que. Qualquer área, cara, qualquer área, você vai ter isso aí. Você vai ter que estudar, vai ter que refletir, vai ter que observar, ler muito, entendeu? E aí, naturalmente, à medida que você vai lendo, estudando e aprimorando, né, vai ficando mais fácil você pegar novos problemas. Qual que é o teu e-mail, Yuri? É Yuri. Calma aí, deixa eu. Yuri Rafael de Oliveira 2 Tá, já arroba vi aqui. gmail.com. Deixa eu botar aqui o. Te mandei o código do jogo da vida para você ter uma ideia de como é que ele vai funcionar. Aí você testa na tua máquina e vai ver. Mas, por exemplo, uma coisa que acontece é o seguinte: quando a sua máquina tem um hyperthread ou a tecnologia equivalente da AMD, e você, então, usa essas threads virtuais, a performance, você não tem ganho de performance. Né? Isso tudo porque, na verdade, quando a instrução chega ao nível da ULA, lá dentro do processador, as instruções ficam competindo, e aí você não tem mais ganho. Então como se fosse uma coisa meio. É realmente falsa, né? Tipo, é uma É, relação. mas se você usa, por exemplo, se o teu problema tem muito acesso à memória, aí você vai ter um ganho por conta do hyperthread. Né? Isso não vai fazer muita diferença na maratona, mas isso faz diferença no trabalho da disciplina, no trabalho da empresa. Entendeu? Você fala assim, ó, não adianta ficar botando mais thread aí na máquina, porque vai bater cabeça aí dentro. É melhor a gente trabalhar com um número menor de threads, por conta do hyperthread. Pesquisando também eu tinha visto que tem como criar mais threads do que você tem. Por exemplo, a minha Tem. WSL ali, tipo, tem 8 threads. Aí, sei lá, se você aumenta para 16, aí eu ganho muito pouco, né? Tipo, Exatamente. aí não vale a pena. Teoricamente você consegue criar infinitas threads.
problema é que tá? ela não bate com a realidade, né? Tipo, Vai chegar uma hora que a máquina vai travar, mas teoricamente sim, sim. entendeu? Aham. E o pior de tudo, ou o melhor de tudo, né, tanto faz, depende de como é que você olha, é que, por exemplo, no caso da GPU, de fato você tem infinitas threads. Da GPU, como assim? Ah, Porque a GPU, cara, mesmo essa GPU que você compra, se for da NVIDIA, né? Mesmo a mais baratinha que você encontra hoje no mercado, ela vai, se ela é da NVIDIA, ela roda CUDA. E aí qualquer GPU, tá? Consegue instanciar até 2 elevado a 31 threads, no mínimo. que, porra, 31, você daria mais ou menos quanto? O equivalente a 4 gigas de threads. 4 gigathreads. Cara, mas como é que é possível uma coisa dessa? Se é A mais. máquina é diferente. A máquina é diferente. Né? Quando você olha para a GPU, você tem que lembrar que a GPU ela é um dispositivo que foi criado para jogos. Sim, Né? Então, quando você for estudar lá com o Bruno, computação gráfica, você vai ver que na computação gráfica você tem um tal do pipeline gráfico. E no pipeline gráfico você tem dois estágios importantes, que é o processamento de vértice e o processamento de pixel. Tá? Então, o que, que acontece? A GPU ela foi desenvolvida e projetada para computar milhões de pixels e milhões de vértices, que é a malha do jogo. Né? Você está lá no jogo. E aí tem que fazer isso, sei lá, em 1/60. Porque se o jogo ficar lento, ninguém compra. sim. Né? Então, você imagina um cenário com sei lá, 10 mil vértices, 20 mil vértices. Você tem que gerar, você tem que fazer uma operação linear em cada um desses vértices. Depois disso, você tem que aplicar a textura e fazer toda a computação em cima da textura e projetar a textura. Isso tudo tem que acontecer em 1/60, desde que o mundo é mundo. Né? Desde que a gente começou a trabalhar com malha. Caraca. É por isso que o Então a pessoal GPU. usa tanto Ah, GPU pra calcular matriz, né? Tipo, ou então, sei lá, mineração. Lembra daquela época de mineração de Bitcoin, que o pessoal comprava sim, uma porrada de placa de vídeo, né? Colocava numa máquina e. isso. Agora a gente faz isso para rodar modelo de linguagem. Sim, é por isso que gasta tanta energia também, né? Tipo, o pessoal fala que gasta Gasta muita muita energia, mas energia, a né? placa de gasta muita energia, mas a placa de vídeo consome muito menos energia do que a CPU. Se você tivesse que montar um equipamento com a mesma capacidade de processamento da GPU, só com CPUs, você precisa de muito mais energia, muito mais. Esse aqui é o detalhe. Isso aí que você falou parece realmente uma coisa mágica. Tipo, 2 elevado a 31 threads, né? Isso. Esse. Ó, a custo zero, porque ela tem custo zero para criar e destruir e gerenciar. Então quer dizer Então que é se outra colocasse escala, ela cara. naquele for, lembra que você falou, tipo, tem um custo muito grande você ficar criando várias threads num for. Sim. Então, nesse caso, tanto faz. Se eu colocasse Tanto uma faz. GPU. Não, no caso do jogo da vida, a solução para rodar em GPU é o seguinte: você cria uma thread para cada célula da Caraca, malha. Não é para cada coluna nem para cada linha, é uma para cada célula. Tá? E aí o passo de swap, quem faz é a CPU. ah, é porque. Tá? Mas você calcula para cada, por exemplo, na multiplicação de matrizes, você efetivamente consegue dar um coeficiente para cada thread. Caraca, pior Né? que isso E aí ela fica rápida. isso é meio doido, né? É, Vou pensar. é.
Cara, deixa eu desligar aqui antes que eu durmo aqui. Foi bom, Tá ótimo. bom. Daqui a pouco, depois eu subo o vídeo, então logo a RNP me disponibiliza. E aí, se tiver amanhã lá no IEM, a gente troca uma ideia também. Beleza. Show. Valeu? Valeu, valeu. Boa noite, Vai professor. sim, vale a pena assistir lá eu vou para assistir lá a palestra aqui da professora sobre tecnologia. Eu quero ver o Vou. que ela. Acho que eu vou me inscrever nessa também, então. Valeu. Valeu. Falou. Valeu, cara. Um abraço. Tchau, tchau. Valeu. Abração.